Meus irmãos, com a paz do Senhor, mais uma vez, eu louvo a Deus, irmãos, por essa rádio, acompanhei, participei no início da programação, no início que a rádio ainda era na casa do Diácono Alex, e para nós é um prazer saber que aos poucos ela está galgando cada degrau, e está chegando cada vez avançando, e isso para a glória de Deus, o nosso Pai. Saber que muitas vidas têm sido abençoadas através das programações, saber que as notícias também estão chegando ao povo através da rádio web Novo Horizonte Gospel, e isso alegra o nosso coração, e a gente torce junto, e ora para que a vitória seja cada vez certa, na vida de todos os que estão envolvidos aqui na Rádio Web Novo Horizonte. Meus irmãos, nós temos uma palavra para a meditação dos irmãos esta manhã, que é o tema dessa festividade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7 e o versículo 12. É um texto bastante conhecido dos crentes que leem a Bíblia, e uma palavra confortadora para as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12 está escrito: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como é maravilhoso saber que temos a ajuda do Senhor, a ajuda de Deus ao nosso favor. Isso é maravilhoso, isso é confortador. Muitas das vezes, quando estamos na dificuldade, saber que Deus está a nos ajudar, que Deus está ao nosso lado, que Ele é o nosso auxílio, irmãos, isso nos encoraja a romper os obstáculos, nos encoraja a romper as dificuldades, porque temos a convicção de que o Senhor está conosco. Já dizia um certo pregador: um com Deus é maioria. Ainda que o mundo todo esteja contra você, mas saber que Deus está contigo, irmãos, isso nos faz mais que vencedor, antes mesmo do final da batalha. Louvado seja Deus. Este texto em que lemos está em um contexto, posso dizer, familiarizado com a maioria dos contextos que muitas pessoas vivem. Por quê? Porque este texto foi logo após uma vitória que Israel tinha acabado de comemorar, que era o retorno da arca até o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo se alegrou, e quando os filisteus sabem que o povo de Israel estavam alegre pelo retorno da arca, eles fazem, aleluia, todo um preparo para guerrear contra o povo de Deus, porque é sempre assim. Já cantava a irmã Ludmila Ferber, um ataque depois de uma vitória, e é isso que acontece na vida do crente. Muitas das vezes, quando temos de Deus a vitória, quando alcançamos uma bênção, quando conquistamos algo da parte do Senhor, o inimigo vai tentar contra-atacar, porque ele não tem prazer na sua alegria, ele não tem prazer na sua vitória. Mas independente da vontade do inimigo, o que vai prevalecer na sua vida é a vontade do maior, a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Israel estava alegre
comemorando esta vitória. E aí os inimigos filisteus se preparam para guerrear contra Israel. Mas enquanto os soldados israelitas vão se preparar para lutar, Samuel vai preparar para adorar. Glória a Deus. Samuel prepara um sacrifício, um cordeiro que ainda nem tinha sido desmamado, porque os israelitas haviam dito: enquanto vamos lutar, não deixe de clamar por nós. Aleluia. E deve ser assim na minha e na sua vida. Enquanto a luta está travada, não deixe de clamar. O sábio Salomão disse lá em Provérbios: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Você pode até ter sabedoria, entendimento, você pode ser um experiente em guerra, como Davi foi um experiente em guerra, mas não pode se esquecer que a vitória não vem da sua experiência, a vitória não vem das suas estratégias, a vitória não vem da sua tática, a vitória vem do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Mas, aleluia, se nós formos, irmãos, parafrasear o texto que recitamos aqui, seria o mesmo que dizer: ainda que você saiba de guerra, ainda que você seja experiente na batalha, ainda que você seja um levita, como acabamos de ouvir maravilhosos hinos aqui, através deste presbítero Lucas, não é isso? Aleluia! Mas ele sabe que o segredo não está na boa voz, o segredo não está na experiência, em dedilhar o seu instrumento, o segredo está em carregar a presença de Deus na sua vida. Aleluia. O segredo não está na boa oratória, o segredo está em carregar a presença de Deus. Aleluia. Mas o sábio Salomão foi bem claro: o cavalo precisa estar preparado para o dia da guerra. Aleluia. É do Senhor que vem a vitória, mas a sua parte você precisa fazer. Tem coisa, meu querido diretor, que tem gente que acha que Deus tem que fazer tudo. Não, o cavalo tem que estar preparado para a guerra, mas a vitória vem do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Mas indo para o texto em que lemos, aleluia, enquanto Israel estava empenhado na guerra contra os filisteus, a Bíblia diz que Samuel estava sacrificando ao Senhor. Samuel estava adorando ao Senhor, Samuel estava oferecendo a Deus o seu sacrifício. E nesta manhã, neste dia 30, talvez você tenha se deparado com alguma dificuldade na sua vida e vem lutando, mas a pergunta é: já ofereceste ao Senhor nesta manhã o seu sacrifício? Já dobraste os teus joelhos e já falaste com Deus? Aleluia. Eu estava ali ontem, ali no povoado Nascença, a mais ou menos 100 quilômetros aqui da nossa localização. Glória a Deus. Fomos de moto, já tinha entrado em acordo com o presbítero Eric, que já esteve aqui algumas vezes ministrando, e quando nós fomos sair, começou a chover. Aleluia, eu louvo a Deus pela vida daquele homem, porque é homem de guerra. Aí ele olhou para mim, eu digo: e aí, pastor, vamos? Eu disse para ele: vamos, presbítero Eric, é assim mesmo? Ele disse: eu pensei que nós já estava na estrada, pastor. Aleluia. E nós fomos e terminamos o culto lá, tomamos um café na casa do pastor Eugênio, e quando voltamos, chegamos em casa às 11h40 mais ou menos da noite, meus irmãos. Uma noite fria, de chuva, muitos carros, né, sendo rebocados na BR de lá para cá. Mas aí, meus irmãos, aleluia, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele conta com gente valente. Aí fui dormir tarde, acordei, o diácono Alex mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu já estou aqui na rádio. Eu digo: eita, meu Deus, olha, o programa de aniversário da rádio. Aí logo me veio à mente algo. Eu disse: ainda nem dobrei o joelho hoje, aleluia. E foi o que fui fazer, dobrar meu joelho para orar. Por quê? Porque a vitória do crente está na oração. Aleluia. Você pode até ser experiente na sua profissão, você pode até ser experiente na sua área, mas nunca se esqueça: o segredo está em carregar
a presença de Deus na sua vida. Israel era experiente de guerra. Até hoje, Israel é uma das maiores potências em guerra. Um país pequeno, nós estamos vendo isso agora nos nossos dias. Do tamanho geograficamente do estado de Sergipe, o menor estado da nossa federação. Mas, irmãos, Deus é com aquele povo. Eu olho para Israel e vejo a maior prova do ditado popular: tamanho não é documento, meu presbítero, aleluia. O segredo de Israel está em carregar a presença de Deus. E nesta manhã a palavra do Senhor para minha e para a sua vida é: não deixe que a presença de Deus saia da sua vida. Eu estava ouvindo uma mensagem, já vou concluir. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias, trabalhando, coloquei lá meu celular, ouvindo a mensagem de um pastor na década de 90, pastor José Borges, pregando a palavra do Senhor, e ele confidenciou algo pessoal dele, que eu quero também confidenciar aqui com os irmãos. Ele disse que o versículo mais triste que ele já leu na Bíblia para a vida dele, o versículo mais triste é aquele versículo do livro de Juízes concernente a Sansão, quando seus cabelos já estavam cortados. Eu até me emociono porque eu sinto tristeza quando leio esse versículo, quando ele, aleluia, Dalila o chama que os filisteus estavam à porta, e ele disse: como todas as vezes sairei e os derrotarei mais uma vez. Aí a Bíblia coloca uma vírgula e diz assim: mas ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Aleluia. É triste, irmão, quando o Espírito do Senhor deixa o homem. Mas nesta manhã eu louvo a Deus, porque eu estou falando para crentes que está cheio do Espírito Santo. E se alguém me ouvindo agora, que está sentindo a ausência do Espírito na sua vida, eu quero te dizer nesta manhã, a Rádio Web Novo Horizonte Gospel está dizendo aqui: a esperança, a sua vida ainda pode ser cheia hoje. O Espírito de Deus pode te renovar hoje e te encher hoje novamente, e se cumprir na sua vida a palavra que diz: a glória da última casa será maior do que a primeira. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Samuel sacrificava ao Senhor ali o melhor, um cordeiro que ainda não tinha sido desmamado, e a Bíblia faz questão de dizer: um cordeiro inteiro, um cordeiro sem defeito. Inteiro aqui é sem defeito, não havia nada ali que faltasse. Os seus olhos estavam perfeitos, as suas mãos, patas estavam perfeitas, os membros daquele cordeiro eram perfeito, era um cordeiro inteiro. Deus está dizendo: para de oferecer sacrifício pela metade, oferece, aleluia, oferece o teu sacrifício inteiro, e a vitória será para lá de certeza na tua vida, na tua casa. A Bíblia diz que quase Israel não precisou lutar, porque Deus trovejou naquele dia, aleluia. Isso alegra o meu coração. Deus trovejou naquele dia, e os filisteus ficaram amedrontados e fugiram. Israel os perseguiu e os venceu, e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Eu fico a meditar, irmãos, as pessoas que muitas das vezes dizem, aleluia, confiar na sua própria força. Eu até entendo que o homem que muitas das vezes não acredita em si mesmo, por alguma razão ele pode perder, me dê sinal aí, viu? Ele pode perder a vitória. O homem que não, aleluia, que ele vai para uma batalha desacreditado. Salomão falou sobre isso.
quando ele disse: se te mostrares fraco no dia da batalha, a tua força será pequena. Eu entendo que alguém que vai prestar um concurso, né, fazer um teste, uma entrevista de emprego, ou qualquer coisa na sua vida que seja desafiador, ele precisa crer em si mesmo, meus irmãos. Ele precisa, porque se ele se mostrar fraco neste dia, a força dele será pequena. Mas ele precisa entender que primeiro ele tem que confiar no Senhor, acreditar no Deus Todo-Poderoso. Eu vi um certo filósofo dizer que a maior tristeza para um ateu é no dia que ele sabe que ele não ia conseguir aquilo, e quando ele consegue, ele não tem a quem agradecer porque ele é ateu. É a maior tristeza para um ateu. Mas, irmão, nós louvamos a Deus, porque eu sei que você tem confiado no Senhor e esperado nele, aleluia. E Deus diz para nós nesta manhã que a vitória é certa na nossa vida. Samuel oferece sacrifício ao Senhor, Deus recebe, a vitória é alcançada, Israel sai vitorioso. E agora Samuel vai agradecer, porque não pode deixar de agradecer. E ele agradece com esse ato que é o tema dessa festividade dos 6 anos da Rádio Web Novo Horizonte. E que tema poderia ser mais propício do que esse? Quantas lutas, né? O Diácono Alex, toda a família passou para chegar até aqui, né? Os apresentadores, para manter os programas, né? Aleluia, fiz vários programas aqui, parei, mas tenho orado a Deus pensando em voltar, né? Louvado seja o nome do Senhor. As portas abertas. Porque, meus irmãos, aleluia, as coisas, quando é feito com honestidade, quando é feito com esforço, quando é feito sem barganha, né? Sem corrupção, elas são feitas com sacrifício, com luta, com esforço, meus irmãos. Às vezes precisando tirar dali para colocar aqui, para depois repor lá, louvado seja o nome do Senhor. E isso tudo é esforço, isso tudo é luta. E eu sei que o Diácono Alex tem passado e já passou por muitas lutas e dificuldades. Eu conheci o começo da história, eu lembro quando foi esse projeto apresentado para ele, e ele abraçou a causa. Eu não sei se eu posso ser, né, sincero, confidenciar. O projeto foi apresentado a mim, não sei se ele sabe disso a princípio, né? Eu me lembro, e eu não tive coragem de abraçar a causa, mas aqui estou diante de um homem que abraçou com as 2 mãos, agarrou a causa com as 2 mãos e disse: não, eu vou levar este caso adiante. E Deus foi e é com ele. E que tema mais propício, irmão, mais adequado seria se não fosse esse? Até aqui nos ajudou o Senhor, porque quando Israel obteve a vitória, isso chegou aos ouvidos de Samuel. Samuel coloca uma pedra entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer. Ele chamou o nome da pedra Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer, na etimologia do seu significado, é pedra de auxílio, ou pedra de socorro, ou pedra de ajuda, porque é esta ajuda que nós buscamos. Às vezes estamos em determinada situação da nossa vida que lutamos com todas as nossas forças, mas um dia essas forças se vão e aí ficamos quase sem força nenhuma nos arrastando. Mas aí buscamos a pedra de ajuda, a pedra de socorro. Que Deus abençoe a sua vida esta manhã. Que o Espírito de Deus fale cada vez mais ao seu coração. E que Deus abençoe esse projeto. Deus abençoe a vida do Diácono Alex. E que seja daqui para mais, sempre crescendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vidas sejam alcançadas através desta rádio, tocadas, transformadas pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, né? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém.